Então, boa tarde. Vamos dar início ao nosso primeiro podcast. Este nosso projeto de podcast vai contar com um episódio por mês, com vários temas, seja direito, seja de outros temas relacionados com ele e temas importantes na nossa sociedade. E hoje decidimos convidar a nossa professora Teresa Moraes. Olá. Boa tarde. Então, nós escolhemos a professora Teresa para abordar este tema, porque tanto na faculdade como o seu papel no governo, nós acompanhámos também as campanhas que fez no combate à violência e, portanto, só podia ser a professora adequada para este primeiro podcast. Muito obrigada, pois de facto eu já acompanho estes assuntos há uns anos em diversas funções e, como eu costumo dizer, para onde eu for, esta causa vai comigo. Portanto, quando regressei à universidade, decidi que em todas as oportunidades que existissem, eu continuaria a trabalhar nesta causa, envolvendo tanto quanto possível os meus estudantes, e portanto é isso que tem acontecido realmente, com muito gosto meu e na esperança de que se contribua também para algum resultado. Então, gostaríamos de fazer algumas perguntas à professora para começar a desenvolver a nossa conversa. Certo? A nossa primeira pergunta é se costuma ser mais falado que existe mais violência por parte das mulheres a sofrerem, as mulheres sendo vítimas, mas também claro que existe homens. A professora acha que há uma certa vergonha dos homens em não ser um número tão significativo, ou cada vez há mais homens a denunciar? Há cada vez mais homens a denunciar, mas continua a ser verdade que os homens têm mais receio, suponho que de reprovação social, se sentem diminuídos pelo facto de assumirem o papel de vítimas, e só isso é que pode explicar de facto que não haja mais homens a queixarem-se dessa situação. Se bem que a minha convicção, olhando para os números, desde sempre as mulheres são as vítimas mais numerosas, mais frequentes da violência doméstica. Essa progressão relativamente aos homens é visível na última década. Aqui há cerca de 10 anos, grosso modo, atrás, nós tínhamos participações na casa dos 92%, 8%, 90%, 10% relativamente a mulheres e a homens. Hoje em dia temos na casa dos 78%, 80%, portanto praticamente duplicou o número de homens que apresentam queixa. Acredito que há mais homens vítimas do que aqueles que se queixam, mas também há mais mulheres vítimas do que aquelas que se queixam, não é? Os números ocultos, as cifras negras neste tipo de criminalidade, aquilo que se supõe, sobretudo as forças de segurança, os órgãos de polícia criminal que lidam com esta realidade, é que a violência oculta é muito significativa. Provavelmente por motivos de maior reprovação social, ainda mais oculta nos homens do que nas mulheres, e, por exemplo, mais oculta nas pessoas idosas do que nos jovens adultos, porque também é muito preocupante a violência contra as pessoas idosas, e essas são as que se queixam menos, as que têm menos meios para se fazerem ouvir, as que têm menos voz, muitas vezes vítimas de atos de violência praticados por familiares próximos e, portanto, sem acesso a terceiras pessoas a quem possam verbalizar as suas queixas. Mas eu já me afastei muito da pergunta, portanto... Não, está ótimo. Acha que, por exemplo, os homens sofrem mais de violência a nível psicológico ou a nível físico? É que eu diria que talvez as mulheres sofrem talvez mais a nível físico e os homens, se calhar, um bocadinho mais no nível psicológico. Bom, o que as estatísticas nos mostram é que a violência sofrida pelos homens é tendencialmente mais psicológica, de facto. Mas, como digo, os números que nós temos são uma amostra. Claro. E nós temos sempre que entender os números, as estatísticas que temos, como um universo imperfeito, que não nos mostra a realidade inteira. Mas, tendencialmente, é assim. Então,
alguns sinais que devemos estar atentos para estarmos a caminhar para uma relação abusiva que depois irá dar início a uma violência doméstica mais tarde? Podemos. Bom, os estudos também mostram que, infelizmente, a maioria das vítimas de violência no namoro se casa com os seus agressores, esperando que as pessoas mudem, esperando que os agressores mudem. O que sucede é que, na maior parte das vezes, não mudam ou mudam para pior. E, portanto, a violência entra numa escalada que, a dada altura, pode ser irreversível. E, portanto, eu não sou a pessoa indicada para dar sugestões ou conselhos, acho esse é mais do domínio da psicologia, do apoio psicológico às vítimas, mas é sabido que quando uma relação, por exemplo, uma relação no namoro, ou uma relação conjugal ou similar, recente, é uma relação do exercício de domínio de um sobre o outro, quando existe a criação, muitas vezes, de uma dependência de um face ao outro, quando os movimentos são controlados de um pelo outro, quando as amizades são controladas, quando as mensagens de telemóvel são vistas, quando as pessoas são isoladas das suas relações pessoais, isto são péssimos sinais. E, portanto, é de facto bom estar atento a tudo isto e terminar essas relações tóxicas o mais cedo possível, porque elas não costumam acabar bem. Por outro lado, também acontece que as pessoas, no momento da ruptura, correm algum risco, sobretudo se já não forem apenas vítimas de comportamentos um pouco excessivos, mas forem já efetivamente vítimas de alguma forma de violência. E, portanto, o momento da ruptura de uma relação deve ser acautelado. Se as pessoas estão numa relação violenta, devem pedir apoio às linhas que existem várias em Portugal, por exemplo, a linha da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que é um número gratuito, 800-202-148, ou a linha da APAV, a Associação de Apoio às Vítimas, que é o 116-006, deve informar-se sobre a melhor maneira de se retirar daquela relação. Porque, às vezes, uma ruptura abrupta com o agressor leva a um extremar de posições e a uma escalada da violência. Portanto, se possível, fazer uma retirada dessa relação informada e cautelosa. Aliás, voltando um bocadinho atrás no que a professora disse em relação ao controle das mensagens e das amizades, eu tenho visto cada vez mais as pessoas, principalmente mais novas da nossa geração, acham normal, por exemplo, os namorados controlarem o que é que elas vestem para sair à noite, ou as mensagens, ou não podes ir ali sem mim. Acho que cada vez mais isso é comum. E até no outro dia estava a passar no TikTok e vi um vídeo sobre esse tema. E era um monte de comentários de raparigas a dizer que era perfeitamente normal ver as mensagens e prestar contas, digamos assim, como se os namorados fossem quase como os pais delas. Isso é um bocadinho assustador pensar no Ou que até mais do que isso, como donos, não é? essa sensação de posse. Isso é um péssimo sinal, que as raparigas, que as próprias raparigas achem que isso é normal, é um péssimo sinal. De resto, há aqui vários tópicos que eu gostaria de clarificar. Em primeiro lugar, o ciúme é uma das principais causas da violência no namoro. E é confundido por muita gente com uma expressão de amor. Um namorado ciumento ou uma namorada ciumenta é interpretado pelo outro como ele gosta muito de mim ou ela gosta muito de mim, é por isso que tem ciúmes. Exato. Esse ciúme exacerbado é uma coisa muito patológica, muito nociva, muito tóxica. E, na verdade, esse controle através das redes sociais, do telefone, das mensagens, ou fazendo imposições relativamente àquilo que se deve usar, às pessoas com quem se deve falar, isso é
uma tentativa de domínio de uma relação que não é equilibrada. Bom, numa relação equilibrada estas coisas não acontecem. As pessoas constroem uma relação com base na confiança e dizem aquilo que acham que devem dizer, não se espiam uma à outra. Portanto, quando as pessoas começam a espiar uma à outra e a fazer exigências desse tipo, essa relação não é equilibrada, não é saudável. E é muito preocupante que raparigas da vossa idade considerem que é normal que os namorados as questionem sobre a roupa ou as limitem nos seus contactos com amigos. Isto não é de todo saudável. Isto é, muitas vezes, o princípio de uma relação que a seguir evolui para... Isto já é uma forma de controle e de violência, não é? Mas que a seguir evolui para insultos, para puxões de cabelos, para estalos, para contenção física, etc. Portanto, é muito preocupante. De facto, os estudos recentes também mostram que existe uma tolerância assustadora a comportamentos que são violência. Mas que isto aconteça nas nossas relações próximas ou com pessoas que nós conhecemos é uma coisa que nos assusta ainda mais, não é? E, portanto, a mensagem que se deve passar e que eu quero passar sempre que posso é que, de facto, essas relações controladoras são relações desequilibradas, são relações em que alguém quer ter uma supremacia sobre a vida do outro. E isso provocar do lado da vítima uma aceitação e uma normalização é muito mau sinal. A normalização da violência no namoro leva a que as pessoas evoluam nessas relações amorosas e muitas vezes acabem por se envolver numa relação mais estável e conjugal ou similar com alguém que as vai agredir física e psicologicamente. E, portanto, é um péssimo início de relação, diria eu. Acha que desculpe, acha que a maior parte das relações abusivas estão associadas também ao consumo excessivo de álcool e drogas? Bem, os estudos apontam essas causas como terceiras, quartas causas, não como a primeira. Isto é, de facto, houve aí uns anos em que havia a tendência para entender que a questão do consumo do álcool era uma desculpa e que verdadeiramente os agressores o ato de agredir não tinha nenhuma ligação com os consumos excessivos. Na verdade, os estudos ao longo dos anos vieram comprovar que essa relação existe, mas não é a principal causa. A principal causa é mesmo o ciúme, ou a vontade de controlar a vida do outro. Depois, há evidentemente comportamentos que tornam exponencial esse tipo de atitude. E aí aparecem o álcool e as drogas, mas normalmente nos estudos como terceira, quarta causa, não como a primeira. E como é que as vítimas conseguem provar a violência psicológica? É uma coisa que não deixa marcas. Às vezes, os agressores até disfarçam bastante bem na rua e as pessoas até dizem: eles eram tão amorosos, nem parecia. Sim, isso é verdade, mas vamos lá ver. A questão da prova só se coloca se houver um processo judicial, não é? Se houver uma queixa de alguém, sendo certo que, quero aqui sublinhar, que na violência doméstica, onde está incluída a violência no namoro, a queixa da vítima não é indispensável à existência do processo, trata-se de um crime público, o que significa que se dispensa essa queixa e que vigora aqui o princípio da investigação oficiosa, portanto, as autoridades devem abrir um processo se tiverem conhecimento, independentemente da existência de uma queixa direta da própria vítima, mas naturalmente que se houver um processo em que é a vítima que se queixa e se quiser provar essa violência psicológica tem de usar os meios de prova normais. Testemunhas, mensagens, gravações de telefonemas, e essas são as provas que habitualmente se produzem numa situação como essa. Claro que
Como disse, a violência psicológica não deixa nódoas negras, mas existem formas de prova e, porventura, mais difíceis do que as de violência física. Mas, por outro lado, a verdade também é que, no caso da violência física, muitas vezes as provas não são recolhidas, isto é, as pessoas que são vítimas não apresentam queixa nesse momento, não recorrem aos hospitais e não denunciam o agressor e não dizem qual é a causa da sua ida ao hospital. Por sua vez, os médicos que fazem o atendimento das vítimas, ainda um destes dias havia notícias sobre isso, uma escassíssima percentagem de médicos denuncia às autoridades a existência de queixas de vítimas de violência doméstica e, portanto, existem, obviamente, dificuldades na prova, mais na violência psicológica, mas também podem acontecer na violência física. Agora, hoje em dia, a lei está desenhada de uma forma que, diria eu, só os juízes que não queiram de todo ir por esse caminho, e há alguns que resistem, juízes e juízas, infelizmente, é que poderão ignorar a circunstância de uma vítima, inclusivamente poder apresentar uma prova pericial, isto é, apresentar um psicólogo, uma psicóloga com quem tenha sido, por quem tenha sido acompanhada e que faça e que apresente o diagnóstico que fez a essa pessoa. Portanto, existem sempre formas de provar. Assim as pessoas queiram sujeitar-se a isso, a esse processo, e às vezes não querem. Aliás, há pouco tempo houve uma notícia de uma juíza que mandou a vítima ir jantar com o agressor. Então, É uma coisa absolutamente incompreensível. Diga-se que eu não conheço a decisão por inteiro e, portanto, não quero entrar em comentários que possam levar-me a cometer aqui um excesso na avaliação que faço, mas por aquilo que foi público e que foi noticiado, é um completo despropósito. É não perceber de todo a situação em que uma vítima se encontra, não é? Muitas vezes, aquilo que foi dito, muitas vezes já aconteceu na vida das vítimas que acreditaram que valia a pena jantar fora com o agressor. E depois chegaram à conclusão que realmente não vale, não é? e se calhar as vítimas começam também a pensar que se calhar não vale assim tanta pena denunciar para depois verem essas notícias. Bom, felizmente todos os agentes envolvidos na prevenção e no combate à violência doméstica estão hoje em dia mais sensibilizados. É verdade que os números não têm baixado, mas as ações de formação que são dadas ao longo dos últimos anos às forças de segurança e também aquilo que na formação dos magistrados se faz no SERJ nos últimos anos relativamente à formação, já, a meu ver, não justificaria que houvesse casos destes. Portanto, isto não é a regra. Mas, infelizmente, essas situações ainda aparecem e ainda bem que provocam alguma reação social, porque é verdadeiramente incompreensível que alguém entenda e escreva que se deve abordar a violência doméstica e a relação com uma vítima dessa forma. É de alguém que não parece compreender de todo o problema com que está a lidar, não é? E também houve um juiz que justificou uma violência doméstica com a Bíblia, por isso. Pois foi. Sim, isso também é uma fundamentação completamente obtusa. Nós também, enfim, temos que perceber, embora isto nos choque, que em todas as profissões existe trigo e existe joio. Em todas as profissões existem pessoas capazes, competentes, sensíveis e aqueles que não são, não é? E haverá sempre alguma margem para estas coisas poderem acontecer. Esperamos que cada vez menos, porque a sensibilização que hoje em dia existe na sociedade portuguesa
é já forte, não evita a existência deste volume imenso de crimes, infelizmente, mas talvez vá fazendo o seu caminho e essas situações sejam cada vez mais raras. De facto, essas circunstâncias e conhecer essas situações não anima, certamente não incentiva muita gente. É muito chocante. Nos casos de violência doméstica, há certos casais que envolvem filhos, que impacto é que tem para os filhos, e há muitos filhos depois também sofrem dessas mesmas agressões por parte de agressores. Certo. É verdade, na violência conjugal, muitas vezes os atos são praticados na presença de crianças, essas crianças sofrem diretamente ou indiretamente com isso, quando presenciam sofrem diretamente, quando não estão presentes, mas apesar de tudo, depois sofrem a pressão psicológica de um pai ou de uma mãe agressor ou vítima, as crianças acabam sempre por ser envolvidas, para além de outro efeito muito perverso, é que as crianças que testemunham violência doméstica entre os seus pais tenderão a reproduzir esses comportamentos mais tarde. Se normalizarem esses comportamentos, se a dada altura, até por uma razão de sobrevivência naquele contexto, acabarem por considerar que se trata de uma coisa comum, podem ter mais tarde comportamentos idênticos, o que é evidentemente uma forma de multiplicação da violência e portanto de todo indesejável. Estas relações abusivas são mais frequentemente denunciadas no seio das pessoas casadas ou começam a ser cada vez mais nos adolescentes? Por enquanto, embora as estatísticas não sejam perfeitas, parece-me que a violência conjugal ainda ocupa a maior parte das situações, mas já começa a haver até estudos sobre, por exemplo, a violência no namoro na população universitária, que mostram que essa realidade também é preocupante. Agora, o que me parece é que as nossas estatísticas, sendo boas por comparação com muitos países do mundo, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, as nossas estatísticas estão longe de ser perfeitas. Por exemplo, o chamado Relatório Anual de Segurança Interna é o documento produzido pelo Ministério da Administração Interna com a informação das polícias, vai ser conhecido próximo do final do mês, vai haver muitas notícias sobre isto. É sempre entregue à Assembleia da República até ao final de março e traz a estatística do ano anterior. As estatísticas que neste momento se conhecem são a de 2021. As estatísticas oficiais de 2022, completas, vão-se conhecer nesse Relatório Anual de Segurança Interna, que é conhecido habitualmente pela sigla RASI. O RASI não desagrega a violência no namoro, por exemplo. E, portanto, nós, se consultarmos o relatório que está online do ano passado, nós vemos qual é o universo das queixas apresentadas às forças de segurança, vemos o perfil da vítima e o perfil do agressor, mas não vemos as faixas etárias em grandes grupos, mas não há um indicador que nos diga em quantos casos daqueles é que existia uma relação de namoro entre jovens adultos ou adolescentes e em que casos é que se tratava de uma relação conjugal ou análoga. Portanto, as estatísticas precisavam bastante de maior desagregação para nós conhecermos melhor cada um destes universos. Ok, então a violência, uma relação abusiva também está muito ligada com que exista uma violência sexual, certo? As pessoas tendem a manipular de certa maneira que não, estamos numa relação, nós temos de fazer determinadas coisas que às vezes a vítima nem sequer estão com disposição com que isso aconteça. Também é muito significativo essa... É significativo, sim, é significativo. A violência sexual é uma das formas de violência doméstica e de violência em que se manifesta a violência em geral, não é? E é expressiva, de facto. Os números são um bocadinho assustadores. A propósito disso, deixem-me dizer-vos que
os alunos do primeiro ano de Direito este ano produziram 2 campanhas em cada uma das turmas, 2 campanhas sobre violência no namoro, que foram apresentadas no dia 13 de fevereiro, na véspera do Dia dos Namorados, no auditório da Universidade, numa sessão que contou com a presença de uma comissária, de uma senhora comissária Aurora Dantia, da PSP, que conhece muito bem esta realidade, e essas campanhas feitas pelos nossos estudantes foram muito bem conseguidas, e numa delas, precisamente, a temática foi a da violência sexual, que era simbolizada ali pelo uso de semáforos, e dizendo que, no fundo, o corpo é uma estrada, tem os seus sinais, e que o sinal amarelo é mesmo para parar. E com este mote, a campanha reproduzia esta ideia de que há muitas vezes avanços que não são consentidos e que são presumidos, cujo consentimento se presume e não se pode presumir o consentimento de uma situação destas. E, portanto, aí também há muita pedagogia para fazer. Que a palavra não é sempre um não, estando numa relação ou não, em qualquer âmbito, não. Exatamente, e nós conhecemos por aí muitas situações que são relatadas de situações em que, de casos em que se cria um equívoco à volta disso, quando é muito fácil perceber que não é não, não é? Não devia dar origem a nenhum equívoco. E além disso, há outras formas de expressar uma recusa. E, portanto, presumir que existe um consentimento só porque as pessoas estão numa relação de namoro, de facto, não é saudável. E além do mais, temos de nos lembrar que estamos no domínio criminal em todos estes casos. Portanto, quem o faz pratica um crime, desde logo. Há pessoas que nem sequer acreditam na ideia de que seja uma violação, só por estarem numa relação. Pois, mas isso não, quer dizer, eu não sou penalista, mas não é preciso ser para saber que até numa relação conjugal, não numa relação de namoro, mas entre pessoas casadas, existe violação, obviamente. Isso é muito claro na lei. Não há margem para equívocos a esse respeito. Só se engana quem quer. E quais é que são os maiores conselhos, sabendo que não somos psicólogos neste caso, mas para as pessoas que nos estão a ouvir, irão ouvir no futuro, mas como é que se supera e como é que se sai de uma relação assim, sabendo que muitas das vezes, como já foi aqui dito, que o fim pode não ser sempre um fim fácil. Nós vemos muitas notícias. Não é um fim fácil, de facto. Também temos estudos que mostram que, na maior parte dos casos, as vítimas tentam várias vezes, mas mesmo muitas vezes, até conseguir um corte definitivo com os agressores. Naturalmente que isso depende da relação em concreto de que estejamos a falar, não é? E depende do perfil das pessoas. Mas quando se trata de pessoas obsessivas e com um perfil de perseguição, de perseguidores, isso pode ser difícil, de facto. O que me parece óbvio é que essas pessoas devem tentar libertar-se. Para isto também é preciso força de vontade, às vezes ela não existe, é preciso uma ponta de coragem, que às vezes também falta, mas é preciso também apoio psicológico, se for caso disso. As pessoas têm que saber que existem linhas de apoio psicológico, existem instituições como a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, ou como as linhas de informação e de apoio às vítimas de violência, em que existem psicólogos que têm experiência, que já lidaram com muita gente com o mesmo problema e que podem orientar as pessoas nessa decisão. E também, numa situação extrema, que é absolutamente indesejável, mas que acontece, se nesse corte dessa relação houver um risco sério para a própria vítima, também existem locais de acolhimento seguro para as vítimas de violência doméstica, que é, obviamente, muito triste que tenham que existir, mas tem, porque, para vos dar uma ideia, Portugal tem cerca de 40, enfim, muito perto disto, o número tem variado de ano para ano, de casas-abrigo para vítimas de violência doméstica.
e elas estão, na maior parte do tempo, pelo menos até há um tempo atrás, em que eu tinha estatísticas muito fiáveis, muito perto da sua lotação. E estamos a falar de centenas de lugares para acolhimento de vítimas de violência doméstica, para além de uma resposta que foi criada há alguns anos atrás, e, enfim, eu tive alguma relação com esse facto, a criação de vagas de acolhimento de emergência para pessoas que apresentam uma queixa, por exemplo, e a avaliação que a polícia faz, que a PSP ou a GNR fazem dessa situação, é que é uma situação de risco. E que essa vítima já não deve voltar para o lugar em que estava antes. Existem, neste momento, casas que têm vagas para acolhimento de emergência e para onde essas vítimas vão e ficam seguras a aguardar o diagnóstico da sua situação. Claro que é preciso ter força de vontade para romper com uma situação destas e enfrentar depois algumas dificuldades, não é? Mas... E há condições financeiras. Sim, se a dependência financeira existir, complica tudo. É por essa razão que eu enfatizo muito sempre a necessidade das pessoas em geral, mas nós sabemos que esta questão se coloca sobretudo relativamente às mulheres, cada vez menos, é verdade, é a necessidade das pessoas assegurarem a sua independência financeira. A dependência dos agressores é uma coisa fatal. E, portanto, já existem outras dependências que provocam bastantes danos. Dependências emocionais, afetivas, familiares, etc. Agora, acrescentar a esses laços uma dependência financeira é desastroso. E por isso é que é preciso também enfatizar muito a questão da educação. A educação das raparigas, sobretudo a questão das raparigas, obviamente que qualquer pessoa que esteja em causa aqui, se for dependente financeiramente, tem um problema acrescido, mas sabendo que a dependência ainda é maior relativamente às mulheres, a educação das raparigas e a aquisição de instrumentos, de meios para a sua subsistência e para a sua autonomia é fundamental. Não é por acaso que em países pelo mundo fora, em que as mulheres não trabalham, ou não trabalham de forma remunerada, ou ainda existe uma cultura ancestral de as entregar para o casamento, colocando-as na dependência do seu marido, as situações de violência são extremas. Nós vemos isto em países asiáticos, enfim, um pouco por todo o mundo, em países em que a cultura ainda leva as mulheres a terem, em muitos casos, uma dependência financeira muito grande nos namorados, nem tanto nessas culturas, mas sobretudo dos maridos. E isto vence-se em boa parte, tenho eu essa convicção, pela educação. Pela educação, pela formação, pela capacitação das pessoas para exercerem uma profissão e terem meios de autonomia financeira. É absolutamente fundamental. Só que às vezes também existe aqui um controlo, até uma violência financeira, não é? Às Sim. vezes os maridos nem sequer... Também, entre as formas de violência, essa também existe. Quando as mulheres não conseguem ter elas próprias o controle do seu dinheiro, quando não conseguem elas próprias, nem sequer em relação àquele dinheiro que ganham, quando são mulheres trabalhadoras, e a maioria das mulheres portuguesas trabalha, nós não somos um desses países em que a questão da dependência económica é maior, mas mesmo assim, por falta de envolvimento das mulheres no mercado de trabalho, isso aqui não acontece, mas ainda acontece que as mulheres não são senhoras do dinheiro e que numa economia familiar não dispõem propriamente do seu dinheiro da forma que gostariam de dispor. Isto também passa, evidentemente, por um equilíbrio de um relacionamento que muitas vezes não existe. E há situações extremas em que os homens colocam as mulheres numa situação de dependência financeira
precisamente com o objetivo de as limitarem. Estou a lembrar-me, por exemplo, do caso de uma mulher que eu conheci numa casa-abrigo para vítima de violência doméstica, que tinha uma pequena empresa e, ao longo do relacionamento que foi tendo com um homem com quem, entretanto, viveu, ele foi-lhe tirando tudo. Foi-lhe pedindo que ficasse em casa, com o argumento de que os homens com quem ela trabalhava olhavam para ela e observavam muito, e ela era ciumenta e não gostava de ver os outros homens observarem a mulher. Tirou-lhe o carro, porque se ela não trabalhava, para que é que precisava de carro? E, portanto, ela deixou de trabalhar, deixou de controlar a sua própria empresa, deixou de ter acesso ao dinheiro que oferia, deixou de ter acesso a um carro e, a dada altura, viu-se trancada em casa. E perguntarão como é que ela foi parar à casa-abrigo, saiu por uma pequena janela de uma casa de banho e foi pedir ajuda. Não é? Portanto, isto era uma relação com vários anos. Vários anos. Enfim, eu não quero, neste podcast, que ainda por cima é o vosso primeiro, não quero assustar ninguém. Mas a realidade que estamos a falar chega a situações de uma enorme dureza e chega a um número de mortes assustadora, não é? É um número de mortes assustador. Nos últimos anos, os números oscilaram sempre entre os 20 e tais e os 30 e tais, chegando em 2010, se não me engano, salvo erro, a 40 vítimas por ano. E ainda há pouco se estava a falar das crianças. O ano passado, de acordo com os números oficiais, morreram 29 pessoas, 24 mulheres e 4 crianças. Portanto, estamos a falar de situações que muitas vezes acabam com mortes. E, portanto, neste caso que eu vos estava a falar, a única forma que esta mulher encontrou de se libertar daquela autêntica prisão em que a dada altura se viu, foi saltando, foi trepando para uma pequena janela de uma casa de banho e dirigindo-se a um posto da polícia, não é? Da SP da GNR. E a partir dali teve ajuda, foi enviada para uma casa-abrigo e tinha autêntico pavor de ser identificada. Não saía à rua, na altura em que nós conversámos, não saía à rua porque já tinha mudado de casa-abrigo e, com razão ou sem ela, estava convencida de que o ex-companheiro tinha colocado alguém à procura dela. Portanto, nem à rua podia sair. São situações extremamente dramáticas. E não querendo, enfim, levar esta nossa conversa para um tom tão pesado, a verdade é que esta realidade é mesmo pesada. E, portanto, é bom que os rapazes e as raparigas, que na verdade as raparigas são ainda a maioria das vítimas, e a uma distância significativa, que se encontram hoje em relações que já são, à partida, abusivas, relações de namoro que já não são equilibradas. É bom também que conheçam um pouco desta realidade para perceber para onde é que podem caminhar. Não quer dizer que todas as relações acabem de uma forma tão dramática, mas há muitas que sim, não é? Há muitas que sim, e certamente estas 28, 30, 34, 40 mulheres, e em alguns casos também homens, também tem havido anos em que há 3, 4 vítimas mortais que são homens. Certamente as vítimas tiveram em algum momento a expectativa de que valia a pena continuar porque as coisas iam melhorar. Não melhoraram. Não melhoraram, acabaram dramaticamente, não é? Portanto, é bom ter a noção de que estamos a falar de uma realidade muito pesada, que não é particularmente pesada em Portugal, não é mais pesada em Portugal que nos outros sítios. A nossa vizinha Espanha tem um problema idêntico, muito dramático. E, portanto, isto é um problema, é uma tragédia generalizada, com umas causas mais nuns países e outras noutros, com configurações distintas. As realidades são muito pesadas. E, portanto, quem começa relacionamentos, às vezes de uma forma ainda descomprometida,
mas em que já existem sinais de abuso, é bom que conheça esta realidade e perceba que as coisas não acontecem só às outras pessoas. E os abusadores também conseguem ser muito bons manipuladores, normalmente, principalmente ao início. Exatamente. São muitas vezes manipuladores e lá está, muitas vezes usando como arma a ideia do ciúme e dando a entender que o que fazem é apenas porque gostam da outra pessoa, quando verdadeiramente, enfim, lá há uns anos atrás, com uma equipa, produzimos uma campanha sobre a violência no namoro, em que se dizia, em relação a uma série de comportamentos, isso não é amor, é violência. É que realmente esta confusão tem que acabar, não é? Controlar uma pessoa não é amor, é violência. E puxar os cabelos, ou irritar-se, fazer uma cena de ciúmes e que acaba ao estalo, isto não é amor, isto é simplesmente violência e é crime. E acho que a pandemia também não ajudou muito, principalmente nos casais que moram juntos. Estão-se ali obrigados a nem sequer ter o escape de ir para o trabalho. Estavam ali 24 horas com o seu agressor. Embora as estatísticas desse período sejam enganadoras, porque houve menos queixas. Pois. E como houve menos queixas, chegou a haver quem interpretasse essa realidade achando que tinha havido menos violência. Ora, logo nos anos seguintes percebeu, logo na saída da pandemia se percebeu que não tinha sido isso que aconteceu. Inclusivamente uma linha que foi criada através da SMS para facilitar o contacto das vítimas de violência doméstica foi uma ideia, parece-me, interessante, mas que resultou muito pouco. Houve muito poucas queixas feitas através desse meio. Porque realmente, se as pessoas estão numa casa, normalmente casas que não são muito grandes, que não têm muita privacidade, está a conviver todo o dia e toda a noite, 24 horas por dia com o agressor, não tem grande facilidade de se queixar, nem mesmo através de telefonemas ou de SMS. E, portanto, a relação dentro de 4 paredes com o agressor, obviamente que foi potenciada, a agressividade foi potenciada no período da pandemia. Isso percebeu-se que os números mais baixos não tinham nada a ver com uma quebra de violência doméstica efetiva, mas com a circunstância de haver mais dificuldade em se queixar. Na altura até circulou um vídeo que as pessoas ligavam para a polícia e pediam pizza. Circulou muito Sim. nas redes sociais. Sim. E houve países em que se criou um código para as vítimas, por exemplo, quando iam à farmácia, que era das poucas coisas que se mantinha aberta, não é? Se dirigirem ao empregado da farmácia ou farmacêutico com um código, com um número de código, para poderem ser identificadas como vítimas. Isso não aconteceu cá, mas houve outros países em que tentaram esse método. E outras formas com linguagem gestual também. Foram formas de tentar não silenciar as vítimas, que estavam bastante mais silenciadas nessa situação, de facto. Então, já estamos aqui no final do nosso primeiro episódio. Portanto, quer deixar alguma última mensagem? Bom, havia muitas mensagens possíveis, mas atendendo a que o vosso público deve ser, sobretudo, o dos estudantes universitários, dos vossos colegas da faculdade, eu julgo que aquilo que será mais apropriado e mais, enfim, esperançoso dizer é que eu quero acreditar e dentro daquilo que faço, tento contribuir para isso, que as novas gerações de estudantes e os novos adolescentes que vão surgindo sejam cada vez mais sensíveis a este facto, sejam cada vez mais informados sobre o que a violência é, as formas que ela pode manifestar, as formas às vezes subtis, disfarçadas, que a violência pode assumir, sobretudo a violência psicológica, a violência
que é controladora, e que cada vez mais cedo os nossos rapazes e raparigas percebam que esse tipo de relacionamentos não lhes faz bem. Não faz bem à sua qualidade de vida, não faz bem à sua saúde mental, não faz bem ao seu percurso educativo e profissional. Esses relacionamentos consomem o espírito, consomem a energia, consomem a força de vontade, consomem a força de viver que as pessoas têm e que deviam estar a aplicar em coisas fantásticas, ótimas, que facilitassem e que enriquecessem o seu desenvolvimento pessoal. E não. Quando isso acontece, os nossos rapazes e raparigas gastam demasiado tempo, demasiada energia, demasiados afetos com gente que não vale a pena e que não merece. E, portanto, eu gostaria muito que, crescentemente, os nossos rapazes e raparigas, os nossos estudantes, estivessem alertados para isto e soubessem prematuramente retirar-se destas relações tóxicas. É o que eu desejo. Vamos ver. Esperemos que sim. Muito obrigada. Muito obrigada pelo vosso convite. Muito boa sorte. Igualmente, muito obrigada. Obrigada.